Olá, boa tarde. Começa agora o Tarde Cidade, o programa da Tati Record TV, que vai ao ar todo sábado, 1h30 da tarde. Eu sou Orlando Pessotti, estarei com vocês a partir de agora. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Innocence Project Brasil, associação sem fins lucrativos voltada a enfrentar a grave questão das condenações de inocentes no país. Sobre este assunto, eu converso agora com a advogada criminalista e uma das diretoras deste projeto, a doutora Dora Cavalcante. Dora, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Tati Record TV de Campinas. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Orlando. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Dora, conta pra gente como que surgiu a ideia deste projeto. Orlando, na realidade, trazer o Innocence Project Brasil, ou Projeto Inocência, para cá, era um sonho antigo meu. A gente tem que tentar muito. Às vezes eu tinha a primeira vez feito uma visita ainda em 2008 e finalmente em 2013 eu consegui passar um ano trabalhando como visitante no projeto sediado na Califórnia, que foi assim, um modelo, quase que uma incubadora de projetos voltados ao drama do erro judiciário pela América Latina. E foi aprendendo no dia a dia como funcionava o projeto, como era essa mecânica de investigar casos arquivados, dar voz, dar um rosto para uma pessoa que foi condenada em definitivo por um crime que não cometeu, e como você pode adaptar e trabalhar isso na nossa realidade brasileira. Então, eu tive a oportunidade de me programar para fazer isso, e quando voltei ao Brasil, convidei 2 colegas, parceiros de longa data, para fundar o projeto comigo, e o projeto vem crescendo desde então. A gente recebe muitos pedidos de ajuda e estamos felizes com os nossos avanços pelo Innocence Project Brasil. Doutora Dora, quem está passando por alguma dificuldade neste momento com a justiça, como ter acesso a esse projeto? A nossa mecânica é receber os pedidos de assistência pelo nosso site, www.innocence Brasil, e Innocence é com 2 N's, Brasil normal com S.org. No nosso site, a família, ou mesmo a advogada ou advogado que tenham trabalhado num caso que teve um desfecho de injustiça, em que você, profissional que atuou naquele caso, estava confiante, estava certo da inocência do seu cliente, pode preencher o formulário, que é o pedido de assistência, disponível no nosso site. Este é o primeiro passo para que o projeto possa estudar ou estabelecer um contato com o familiar ou com o amigo ou com qualquer pessoa que tenha notícia dessa injustiça. Doutor, e até agora quantos pedidos de assistência o projeto já recebeu? Orlando, impressiona, mas nós já estamos na casa dos 3.000 pedidos, formulários preenchidos. Eu gosto de explicar, para que não haja assim até uma expectativa de rapidez, que o nosso projeto, assim como todos os outros projetos de inocência voltados a trazer atenção, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, trazer atenção para esse drama do erro judiciário, que não é exclusivo do sistema de justiça brasileiro, O ser humano falha, pode falhar, o sistema não é imune a falhas, e é nossa obrigação estudar e pensar em hipóteses de melhoria. Então, é um trabalho muito lento. O projeto, ele vai filtrar, ele vai analisar, ele vai investigar casos que tenham o potencial de ser levados para a justiça, para que aquele caso seja reaberto e reestudado. Mas a gente sabe que esse é um trabalho lento, que demanda um estudo muito aprofundado, mas que tem a beleza de, uma vez revertido, quando você mostra o caminho que levou a uma injustiça, esse caso pode replicar e contribuir para o aperfeiçoamento de outros casos, para evitar injustiças e também para revertê-las. Então, essa é a beleza do trabalho do Innocence Project. Doutor, hoje são 800 mil presos e metade sem condenação. Este número, ele é real? E quais as políticas para acabar com esse encarceramento em massa no país?
Essa é a pergunta mais pertinente, a pergunta que mais amargura aqueles que atuam na área criminal, né? Na realidade, o Brasil vem galgando posições. Hoje nós ocupamos aí o 3º lugar em termos de população carcerária, e esse número ele não revela assim que o país está, né, conseguindo melhorar os índices de segurança pública, ou que a nossa população se sinta mais tranquila e sossegada porque mais pessoas foram para a prisão. Na realidade, quanto mais a gente prende, né, e a gente prende mal, e a gente prende em presídios que infelizmente não conseguem ressocializar, não disponibilizam ensino de qualidade, capacitação técnica, a gente retroalimenta, por um lado, a reincidência, que é uma coisa muito dramática no nosso sistema, e por outro, fortalece as facções, né, o crime organizado. Então, com isso em mente, nós precisamos pensar globalmente políticas criminais, né, que trabalhem para mecanismos mais eficientes, menos custosos para o Estado e que no longo prazo vão ajudar a sociedade brasileira a ressocializar mais e, com isso, trabalhar na base da segurança pública. Eu ressalto aqui, eu destaco duas iniciativas, uma na porta de entrada, que é o filtro do ato de prender, né? Por exemplo, a audiência de custódia, para que quem não sabe, é aquele momento primeiro que nas 48 horas, né, logo depois de um crime, o acusado ou a acusada deve ser levado à presença de um juiz, para que haja uma avaliação concreta de se estão presentes os requisitos para que alguém vá preso, ou se é possível aplicar uma outra medida menos drástica, né, que permita que o processo corra com tranquilidade, né, que colha o relato daquela presa ou daquele preso para se ele foi torturado, se apanhou, né, se teve direito de acesso à família ou ao seu advogado ou também à Defensoria Pública. Então, esse filtro de entrada, Orlando, é fundamental. E aí, pensando na saída, é fortalecer as penas alternativas, a prestação de serviços à comunidade, né? Esses mecanismos que pensam uma versão mais moderna e também mais eficaz de punição, porque ninguém quer a impunidade, mas uma punição que construa, né? Que contribua para a pacificação dos conflitos sem onerar tanto, né, os cofres públicos. É caro prender, é caro construir prisão, manter os presos, é cruel com a pessoa que está no sistema, e nem se fale da hipótese do inocente, né? A pessoa inocente que está no nosso sistema, ela vive uma experiência traumática quase impossível de superar. E, além de tudo, nós estamos num momento em que a gente não enxerga o avanço. Portanto, eu diria que a gente precisa pensar a entrada e a saída. Dora, é isso que eu iria falar agora. Esse encarceramento em massa, muitas vezes sem julgamento, não é um prejuízo financeiro também para o Brasil? Sim, é um prejuízo importante, porque às vezes, e acho que isso é muito interessante, a gente procura trabalhar isso também quando a gente apresenta, né? Quando a gente estuda e se depara com a figura da pessoa que foi condenada por um crime que não cometeu. Às vezes, nós, né, cidadãos normais, que a gente acompanha o noticiário, a gente lê o jornal, a gente ouve histórias, inclusive histórias de vítimas que sofrem a violência, e o que se diz, o Brasil é o país da impunidade, né? Nós não fazemos nada para combater o crime. Mas, Orlando, no mais das vezes, né, esse preso temporário, esse preso provisório, o preso que não teve julgamento ainda, ele é o preso para quem o sistema punitivo, ele é assim, implacável. É aquela pessoa que muitas vezes é levada para o cárcere sem ter acesso a uma defesa constituída, sem ter tido ainda a oportunidade de se entrevistar com a Defensoria Pública, sem ter caminhos para apresentar sua versão, para construir a sua inocência, porque isso tudo exige uma certa estruturação. Às vezes a pessoa é aquela pessoa que contribui para pôr o prato de comida na mesa e é levado para a cadeia, né, sem ter a chance de se explicar. Quando alguém é preso, todo aquele núcleo familiar se desestrutura.
Então, a gente tem que pensar muito nessa situação dos presos temporários, né? Essa prisão preventiva antes do processo, porque ela também é um fator que leva, muitas vezes, à prisão de inocentes. Porque você fragiliza tanto aquela pessoa e aquele núcleo familiar que é difícil que ela tenha os meios para conseguir levar a sua versão do ocorrido para a justiça. O nosso projeto se depara muitas vezes com causas em que a pessoa se calou, ela simplesmente tentou sobreviver ao sistema, mas não teve a capacidade de levar as suas testemunhas, né? O seu celular periciado, o depoimento do seu patrão, da sua patroa, a folha de ponto, né? Para comprovar a sua inocência. Dora, eu vou pedir que você continue aqui com a gente, espere mais um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo e a gente continua na volta falando com a advogada criminalista Dora Cavalcante sobre o projeto Inocência. O Tati Cidade volta já. O Tati Cidade está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada criminalista Dora Cavalcante, uma das diretoras do Inocência Project Brasil, associação sem fins lucrativos voltada a enfrentar a grave questão de condenados de inocentes no país, das condenações de inocentes no país. Dora, um dos casos que ficou muito conhecido no Brasil foi do pedreiro Robert Medeiros da Silva, morador da periferia de São Paulo, que passou 2 anos na cadeia, cumprindo pena por 2 assaltos a ônibus que nunca cometeu. Como que o projeto teve conhecimento deste caso, doutora? Quem conseguiu provar a inocência do Robert, trazê-lo para casa, foi a esposa, a jovem esposa dele, a Vitória. A Vitória foi uma guerreira, ela tentou levar a história do Robert, pedir ajuda em diversos lugares, e foi quando ela bateu na porta da Corregedoria da Polícia, na Praça da Sé, que disseram para ela, olha, infelizmente nós não temos como ajudar. E a pessoa ali da entrada da corregedoria, vejam que interessante, deu para a Vitória o nosso site, o endereço do site do projeto. E assim ela escreveu para o projeto, preencheu o formulário e nós começamos a estudar a história, o processo, os 2 processos do Robert. Doutor, e ainda sobre o caso do pedreiro Robert, quanto tempo depois que o projeto teve acesso que ele conseguiu a liberdade? Nós levamos 9 meses e eu gosto de explicar a forma como o projeto trabalha, né? Nós temos um projeto de extensão, um projeto de ensino aberto a estudantes de direito de qualquer universidade. É um projeto que fica sediado na Faculdade de Direito da GV, que aloja o projeto, mas a gente recebe inscrições a cada semestre de alunos de qualquer faculdade de direito, e esses alunos têm aulas teóricas sobre as questões do erro judiciário, questões de perícia, questões de reconhecimento, conceito de prova nova, e no outro dia da semana estudam o caso. Portanto, o meu grupo de alunos, que eu coordeno, juntamente com 2 colegas, a Brenda e o Paulo, os nossos alunos, eles fazem uma leitura dos processos, ficou nítido pelo relato da família, e aí a gente entra numa fase de entrevistar familiares, testemunhas, a pessoa com quem o Robert trabalhava, os amigos que estavam com ele no dia e no horário em que os roubos aconteceram, né? Nós conversamos com a delegada de polícia que coordenou as apurações de vários roubos a ônibus que estavam ocorrendo na região, justamente para nos certificarmos da inocência do Robert. Então, é um processo lento, foram quase 2 semestres do grupo de alunos debruçado, eram 6 alunos trabalhando nas pesquisas de Facebook, de celular, fotos da família, né? E também a contribuição importantíssima da doutora Monique, da 11ª Delegacia de Polícia de São Paulo, que nos explicou o modus operandi daqueles crimes e como o Robert foi parar ali com base numa foto que circulou no Facebook, uma foto de alguém que se parecia com ele, mas que não era ele. Então, essa é a mecânica, até que a equipe jurídica
encontre um conceito e um caminho, né? E aí ingressamos com 2 habeas corpus e conseguimos, no dia do Natal, uma data simbólica, ali, véspera de Natal, por uma decisão liminar concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, trazer o Robert para casa, para o filhinho dele, e aí depois tivemos mais alguns meses, até que no início do ano, o Superior Tribunal de Justiça o absolveu nos 2 casos. Agora, doutora, de todos os casos que o projeto já teve acesso até hoje, qual foi o caso que, na sua opinião, chamou mais atenção? Tem algum caso assim, que a senhora pode relatar para a gente que lhe chamou mais atenção, que prendeu mais a sua atenção? Eu vou, ao invés de dar o exemplo de um caso, porque a função de qualquer advogada, de qualquer advogado, é dar voz, né, para aquela pessoa que precisa de amparo. Essa é a função do advogado, né? A advogada, ela fala em nome do seu cliente. Então, o nosso projeto, ele busca ouvir pessoas esquecidas, né? Pessoas que já estão com esse carimbo de condenados em definitivo e permitir que elas contem sua história e reestudar aquele processo. Então, eu não vou destacar um só, porque a Tercino, Antônio Cláudio, Igor, Kleber, assim como o Robert, que foram os casos em que até agora nós tivemos vitórias na justiça, todos eles são igualmente importantes e simbólicos. Mas eu vou escolher um fator que foi o problema comum em muitos deles, que era a problemática do reconhecimento equivocado, Orlando. E para quem nos vê, é importante explicar que o projeto conseguiu contribuir para que a jurisprudência, né, que são as decisões dos tribunais, avance para compreender melhor que um reconhecimento da forma como ele é feito hoje em dia, a partir de foto do WhatsApp, ou mostrando para a vítima uma foto só, pode enganar a memória. É até isso que eu gostaria de falar com a senhora, sobre esse reconhecimento das pessoas. O STF diz que é preciso seguir um roteiro previsto no artigo 226 do Código Penal, que primeiramente a testemunha deve ser convidada a descrever uma pessoa segundo as suas lembranças e só depois que deve ser convidada a tentar reconhecer um suspeito em meio a uma fila de pessoas parecidas. Isso tem sido assim? Orlando, que bom, eu vejo que você já está um expert no procedimento de reconhecimento. Infelizmente, isso nem sempre é assim, porque no momento de um flagrante ou naquele afã, né, de encerrar logo um caso, muitas vezes a tecnologia ela é usada, né, para mostrar uma foto, como eu falei, ou para chamar uma série de vítimas. Tem lá uma pessoa presa, né, suspeita de alguma coisa, e aí chamam casos antigos, pessoas que já nem têm esse registro de memória fresquinho para tentar reconhecer. E essa foi uma das primeiras bandeiras do nosso projeto. Eu estudei muito este tema na minha temporada ainda como visitante nos Estados Unidos, porque esse drama da memória, ele não é um assunto só do Brasil, mas aqui nós tínhamos uma jurisprudência maleável, que se entendia que se você não seguir a regra, essa regra que você tão bem explicou, ou seja, tudo bem, eu mostrei uma foto porque é mais fácil, mais rápido, mas depois na audiência a vítima vai ter oportunidade de confirmar se ela reconhece ou não. O que a ciência nos ensina, a neurociência, é que a memória, quando ela é contaminada, você não consegue voltar para aquela memória original. Até quando a gente dorme, olha que interessante, sozinho, as suas lembranças, elas se mesclam umas às outras, e a nossa memória não é uma fita de vídeo, que eu já sou velha, mas ela não é uma filmagem, ela não tem essa capacidade de preservação da memória. Então, vou dar um número que impacta em crimes contra o patrimônio. Roubo, latrocínio, nos casos globalmente, né, investigados pelo Innocence Project, imagine você que em mais de 82% dos casos em que erros foram desvendados, né, ou seja, pessoas foram inocentadas depois de cumprirem pena por crimes que não cometeram, na base daquela injustiça estava um reconhecimento equivocado. É um problema comum.
A pessoa acha que está ajudando a polícia, mas ela pode se confundir. Não é o desejo dela mandar alguém inocente para a cadeia, mas isso pode acontecer. Por isso, esse avanço do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, um degrau antes do STF, é muito importante, mostrando como é fundamental respeitar o procedimento e como é fundamental colher outras provas. Não basta o reconhecimento para justificar a condenação de alguém. Até porque a gente tem um avanço muito forte nessa questão de neurociência e isso precisa ser colocado realmente na prática, não é, doutora? Sem dúvida. Aí eu vou destacar grandes mulheres. Nós temos no Brasil uma grande especialista, a professora Lilian Stein, do Rio Grande do Sul. Ela explica, ela dá aula magistral para os alunos do projeto, ela fala em todos os projetos e ela está ajudando, né? O Brasil hoje está na fase de construir protocolos sem custo adicional, né, para que os policiais possam trabalhar de forma a minimizar a chance de erro. Sim. Então, essa é uma contribuição, é um passo que nós temos que dar. Doutora, nós vamos fazer mais um breve intervalo, continue aqui com a gente. O Tati Cidade volta já já. Continue aqui na Tati Record TV. O Tati Cidade está de volta. Eu continuo conversando com a advogada criminalista Dora Cavalcante. Doutora, parece agora uma pergunta simples, mas eu tenho certeza que para muitas pessoas nem tanto. O que faz de fato uma advogada criminalista? Essa é uma pergunta ótima. Uma advogada criminalista, essencialmente, promove a defesa das pessoas que estão sendo acusadas de uma conduta ilegal. Tanto lá na polícia, na fase do inquérito, no comecinho, como às vezes, como é o caso do nosso projeto, quando alguém já foi condenado. A advogada criminal, ela dá voz, ela representa e ela tem a obrigação de amparar o constituído que sofre uma acusação pelo Estado. A senhora já sentiu ameaçada em algum dos casos? Ameaçada não, mas duramente criticada sim. É uma profissão estressante, ao mesmo tempo que apaixonante, porque ela lida diretamente, né, com a liberdade da pessoa, com a dignidade da pessoa. É muito sofrido você ser acusado de um crime, é vexatório. E, às vezes, a nossa tendência é formar uma opinião muito rápido. Então, o papel da advogada, no meu caso, também é esse papel de aliado, né? Vamos dizer, de abraçar a angústia da pessoa como se fosse um problema seu. E é, por outro lado, muito gratificante quando você sente, né, que você conseguiu proteger aquela pessoa na medida, né, em que o caso possibilitava de um excesso da acusação, né, ser ali o aliado ou aliada que uma família pode precisar nesse momento difícil. Doutora, e já passou pela sua cabeça, já pensou em algum momento em desistir deste projeto? Não desistir do projeto, não. Ao contrário, eu acho que o projeto, ele me estimula a continuar advogando, né? Nós temos, olha que número lindo, mais de 5.000 pessoas, não só de advogadas e advogados, estudantes, psicólogos, assistentes sociais, jornalistas que se inscrevem no nosso site para contribuir como voluntários. Então, eu acho que é um projeto que ganha espaço na medida de mostrar para a sociedade e aprender com essa dinâmica de que nem todo mundo que hoje está numa cadeia brasileira, né, merece estar lá. A gente precisa melhorar, tanto em termos de um tratamento mais humano, mas também lembrar, né, que por trás de uma presa ou de um preso, você pode ter uma história de vida que não foi ouvida. Você pode ter causas simples que levam a erros muito dramáticos. Então, eu quero continuar trabalhando aqui do alto dos meus 50 anos, eu quero continuar contribuindo para os avanços do sistema de justiça criminal. Doutora, eu tenho duas perguntas antes da gente encerrar. Primeiro, se em todos esses casos a justiça já ressarciu alguém desta impunidade? Infelizmente, essa resposta é fácil. Nenhum.
Ontem mesmo, o projeto, ele atua na parte criminal, na parte de indenização. São outros advogados voluntários que podem ou não assumir a causa, mas já não é uma coisa que o próprio Innocence Project Brasil faz. Ontem mesmo nós perdemos um pleito de indenização e o Brasil está um tanto atrasado nessa questão das indenizações. Essa semana, por outro lado, houve uma vitória importante da Defensoria Pública de um homem que ficou, se não me engano, 14 anos preso e recebeu uma indenização significativa. Mas, como você não pode devolver a alguém um tempo de prisão ilegal, indevida, né? O ressarcimento, a indenização financeira, ela de um lado permite que a pessoa consiga refazer a sua vida, melhora a sua vida, e de outro tem esse fator também de cutucar, né, e de provocar um esforço de todo mundo, porque não é uma questão de apontar dedos. Eu sempre acho que a ninguém interessa um inocente na cadeia, mas ele funciona como um alerta para que o sistema crie mais checagens, mais cautelas, antes de mandar alguém para a cadeia com uma condenação baseada em muito pouco. Então, isso é interessante também, Orlando. Doutora, para a gente finalizar, na sua opinião, o Brasil é o país da impunidade? De modo nenhum. Eu vou dizer que o Brasil, né, para aquela pessoa comum, a pessoa que vive do seu salário, né, a pessoa que vive procurando fechar o fim do mês, né, que não tem ali toda uma estrutura por trás, o Brasil é muito duro com os seus, com o seu sistema punitivo. Então, quando a gente pensa no tráfico, no roubo, nos crimes mais comuns, muitas vezes nós condenamos apenas altas e duras, né, sem que haja uma base probatória suficientemente consolidada. O Brasil é duro, não é o país da impunidade. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui na Tati Record TV. Um grande abraço para a senhora. Muito obrigada, foi uma alegria. O Tati Cidade termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, às 1h30 da tarde, aqui na tela da Tati Record TV. Para você, uma excelente tarde, um bom final de semana e até sábado. Tchau, pessoal.